a Amazônia não tem humanidade. Se a gente fosse desmatar completamente a floresta amazônica como um todo, não só a brasileira, a gente ia emitir o equivalente a 100 anos das emissões dos Estados Unidos. A humanidade ia acabar. Tem uma série de dificuldades associadas em ser mulher na conservação e na Amazônia, seja de segurança e seja de machismo mesmo, tanto dentro quanto fora da academia, mas para mim é quase um chamado, não tem como não ser uma mulher na conservação. Minha fonte de inspiração, a minha referência para trabalhar aqui, na época não foi nenhuma mulher, foi a floresta. Mas a floresta, que para mim é feminina, não porque o artigo definido que é utilizado junto do substantivo é o a e a floresta, mas simplesmente porque para mim a Amazônia tem essa energia feminina. Então quem me inspirou para trabalhar na Amazônia foi a própria floresta, foi a própria Amazônia. Onde estamos e para onde vamos? A gente está na Floresta Nacional do Tapajós, em uma das entradas da Floresta Nacional do Tapajós. A gente está entrando na floresta. Essa é uma área que nunca teve distúrbio antes de 2015. Chegou 2015, 1 milhão de hectares de florestas queimaram aqui na região. E essa é uma das áreas que queimaram dentro desses 1 milhão de hectares. Então o fogo entrou aqui dentro e a gente vai justamente ver como que a floresta se comporta 8 anos depois do fogo. A gente vê que em áreas que já tiveram incêndios florestais, você vai ter um colapso dos estoques de carbono dessa área, né? Porque a vegetação morre. Então, a gente vai ver que essas áreas vão armazenar 30%, 40% a menos de carbono do que uma área que nunca pegou fogo. Se a área já teve extração de madeira e pega fogo, aí a gente vê um colapso de até 70% dos estoques de carbono. Era essa vontade, essa magia de entender essa magia do mundo real, que é uma coisa que eu acho muito inexplicável. E de estar aqui vivendo isso, essa magia, mas tem todo o outro lado, que é o lado da desgraça, que é o que eu trabalho. Sempre é dito que a floresta recupera rápido. Depois do fogo, rapidinho está verde. Então a gente está quantificando essa recuperação. É óbvio que a gente adoraria que a recuperação da floresta fosse super rápida e a Amazônia estivesse ótima. Mas infelizmente não é o caso. E a gente mostra essa falta de recuperação, seja a nível de biodiversidade, seja de estoques de carbono. Não é porque está verde e não é porque tem árvore que a floresta voltou, porque a floresta é muito mais do que um conjunto de árvores. Ela é um conjunto de funções e processos que acontecem dentro daquele ambiente. Por isso que eu falo uma caixinha de fósforo. Quando você tem mais incidência solar, mais vento, a temperatura do bioma como um todo mais alta, menos precipitação por conta das mudanças climáticas. Se junta tudo isso, você vai criando a tempestade perfeita, né, para permitir que o fogo se propague dentro da floresta. Em 2015 ela queimou e virou esse embaúbau, que a gente vê que tem muito embaúba. Então todas essas árvores que você está vendo aqui e que agora estão mortas, chegaram depois do fogo de 2015. Mas elas são pioneiras, elas têm a densidade da madeira muito baixa, a embaúba é oca. Então elas armazenam muito menos carbono. Então não é como se a floresta estivesse se recuperando. Só que com fogo todas morreram também. E as poucas que sobraram do incêndio de 2015, aquelas que conseguiram sobreviver, a gente provavelmente vai ver hoje que está tudo morto. Ele passou e queimou a base dele e ele caiu. Tá morta ainda. Tá morta. Né? Então põe a cruz. Viva? Morta. Tá. Morta, em pé, muitas. Fogo. A própria linguagem que a gente usa é da desgraça, né? A gente tá basicamente no cemitério, né? E torcendo para ter sobrevivido alguma. 126 com 2.
os distúrbios antrópicos, por definição, são causados por seres humanos. Então tem que entender as dinâmicas que levam a esses distúrbios. Então vamos lá. Quando você interage com essa gama de atores locais, não necessariamente você descobre uma solução para a Amazônia. Não existe a bala de prata, né? A gente precisa de uma gama de soluções para as Amazônias. E isso eu acho muito importante. E tá aqui gera todo esse entendimento que, a meu ver, então influencia para uma ciência menos ingênua e mais relevante. As cinzas vão subindo e você sente a garganta ardendo, você sente o nariz ficando muito ressecado. Então, basicamente, a gente está sendo envenenado pela morte do Amazônia, né? Eu vou parar para beber água, mas eu tô no gatilho. Diversas formas de tocar as pessoas sobre a realidade amazônica. Uma é pelo caminho da desgraça, que é a floresta cada vez mais está perdendo milhares e milhares de hectares. Como essa árvore é muito grande, ela armazena uma quantidade desproporcional de carbono, né? Quando você compara com uma embaúba, que é fininha, que é oca, que é baixa. Então, com a queda dessa árvore, a gente vai ver que os estoques de carbono dessa área vão colapsar, vão diminuir radicalmente, porque a gente está perdendo justamente aquelas árvores que eram responsáveis por armazenar a grande quantidade de estoque de carbono que tinha. Mas tem todo um outro lado, que é o lado do amor. Que é o lado da gente estar perdendo esse lugar incrível, com um monte de espécies não descritas ainda pela ciência e que elas têm um valor intrínseco, né? De continuar viva. Ela não tem que continuar viva porque pode ser a cura para o câncer, não sei das quantas. Não, ela tem que continuar viva simplesmente porque ela é um ser vivo. Eu acho que mais importante é eu tentar achar soluções nesse momento. Porque senão, para que eu vou buscar a solução se o jogo já está perdido? E o jogo não está perdido, então eu tenho que focar nas soluções. Por mais que seja doloroso trabalhar no meio de uma floresta recentemente queimada, ou então ficar dirigindo e só vendo desmatamento novo, com as soluções a gente pelo menos tem uma chance. Para mim, a conservação é a Amazônia em pé e saudável.